aí, alfartanos, estamos de volta com mais um módulo aqui de imunização e agora nós vamos falar da hepatite B. Depois nós vamos falar da penta, da DT, da DTPA e todas essas vacinas, elas são de grande importância para a nossa prova e também para a nossa prática. São vacinas aí que surgem várias dúvidas nas nossas salas de vacina e como nós temos dúvida na prática, com certeza essa dúvida ela pode surgir também na prova. Então, o material de apoio está aqui abaixo do vídeo e nós vamos começar a falar primeiro sobre a hepatite B. A hepatite B, nós vamos continuar com aquele método que nós estamos estudando nas vacinas. O que todo mundo sabe e o que você tem que saber. Porque o que todo mundo sabe, você não vai focar aqui, não. Você vai avaliar se esse conhecimento você já memorizou e nós vamos em busca do que você precisa saber, das particularidades para você gabaritar a sua prova. É essa a nossa intenção aqui. Quando nós falamos em hepatite B, quando nós falamos em hepatite B, o que vem na nossa cabeça? Ao nascer. Preferencialmente nas primeiras 12 horas. É a primeira informação. Essa informação, alfartanos, é a informação que todos sabem. Aqui nós vamos revisar o que todo mundo sabe e nós vamos em busca do que você deve saber, porque você vai fazer o diferencial na sua prova. Então, acompanhe e vamos começar a circular as palavras-chave e as informações aqui que vai garantir o gabarito da sua prova. Então, hepatite B, vamos entender aqui esse mundo da hepatite B. A primeira coisa que nós temos que pensar é na composição dessa vacina. Professora, a composição é importante? Sim. As bancas, elas têm essa tendência a cobrar essa composição atualmente, porque pensa bem, gente, eles já cobraram tanta coisa das vacinas, que agora eles pensaram, vou começar a cobrar composição, porque poucos aqui irão saber. Então, se o examinador está pensando isso, nós vamos correr atrás dessa informação, já que ela vai fazer o diferencial na nossa prova. Então, vamos lá. Na composição da hepatite B, nós temos o antígeno, circula esse nome, recombinante da superfície HBsAg. Gente, o HBsAg, alfartanos, nós estamos falando de antígeno. Cola esse nome aqui, ó. HBsAg é o antígeno, que ele é purificado por métodos físicos-químicos e absorvido por hidróxido de alumínio, circula, tendo o timerossal como conservante. Então, aqui você vai circular dois nomes-chave nessa composição: o hidróxido de alumínio e o timerossal como conservantes. Então, informação importante aqui, o nosso código, que pode cair na nossa prova. Destaquei aqui essa informação para vocês lembrarem na hora da prova. HBsAg positiva é igual a doença. Por que o HBsAg positivo é igual a doença? Porque aqui nós estamos falando em antígeno. Então, o antígeno significa que a doença está ali, ela está ativa. E o que são os anticorpos? É o anti-HBsAg. O anti vai ter um nomezinho, que vai ser o anti você vai casar com anticorpos. E aqui o HBsAg você vai casar com o antígeno, o malvado. Então, aqui, ó, você. E o que tem junto com a vacina? Nunca esqueçam disso, ó, porque é o detalhe. Isso aqui poucas pessoas sabem. E o que poucas pessoas sabem? Que nessa vacina tem hidróxido de alumínio e tem o timerossal. Antígeno, HBsAg. Anticorpo, você vai colocar o quê? O anti-HBsAg. O anti de quê? Anticorpo. De anticorpo. Indicação. Vamos lá, vamos aprofundar essa BCG. O recém-nascido nas primeiras 24 horas, preferencialmente nas 12 horas.
Aqui nós podemos encontrar pegadinhas de prova. Em que sentido? A prova, ela te fala assim, a hepatite B, ela deve ser feita exclusivamente nas primeiras 12 horas. O nome não é exclusivamente. Existe diferença de exclusivamente para preferencialmente. Então, as literaturas, elas estão trazendo aqui 24 horas, mas preferencialmente nas primeiras 12 horas. Então, muito cuidado com o teu entendimento. E como a nossa aula tem riqueza de detalhes, você vai lembrar desse bizu na hora da prova. Também é feita em quem? Gestantes, população em geral. A dose é até 30 dias após o nascimento. Aqui na nossa nota técnica, observe isso aqui, ó. 249 de 2015, ele exclui a idade máxima dessa hepatite B e ela foi acrescentada até no calendário do idoso. Olha só o que essa nota técnica trouxe. Incluiu até no calendário do idoso. Dose, nós vamos pensar em 3 doses. Qual é a via intramuscular? 0,5 até 19 anos de idade, circula dessa forma aqui, e 1 ml a partir de 20 anos. E também pode depender do laboratório produtor. Primeira dose ao nascer até 30 dias. Em menores de 6 anos a 11 meses e 29 dias, demais doses será feito o quê? Junto com a penta. Gestante e maiores de 7 anos, vai ter a dose aí de 0, 1 e 6 meses. Então, vamos entender mais. Observações importantes. Ela tem que ser administrada até 30 dias após o nascimento, certo? Ó. Você vai administrar até 30 dias após o nascimento. Crianças que perderam a oportunidade de receber a vacina hepatite B recombinante até 1 mês de idade, não administrar mais essa vacina. Você não vai administrar mais se ela chegar nessa idade. Essas crianças aqui, ó, maiores que 6 anos, menor que 6 anos, 11 meses e 29 dias, sem comprovação ou com esquema vacinal incompleto, iniciar ou completar esquema com penta, que está disponível na rotina dos serviços de saúde, com intervalo de 60 dias entre as doses, mínimo de 30 dias, conforme o esquema detalhado no tópico da vacina pentavalente. Então, aqui, muito cuidado com essas observações. Essas observações, elas fazem parte aqui de perguntas de prova. Você tem que lembrar dessas faixas etárias e das particularidades. Pessoas a partir de 7 anos de idade. Ali nós vimos o quê? Menor, não foi? Que 7 anos. Aqui nós já vamos falar de pessoas a partir de 7 anos de idade. Então, aqui, a tua seta sobe. Antes, eu quero fazer mais uma observação para vocês. Por que que eu destaquei a dose intramuscular? Porque a hepatite B, ela deve ser feita exclusivamente intramuscular. Por que que ela não pode ser subcutânea? Por exemplo, a influenza, eu posso fazer subcutânea e intramuscular. Porque isso vai influenciar na resposta da vacina, na imunogenicidade da vacina. Então, você tem que fazer ela intramuscular. Muito cuidado. Por isso que as provas vira e mexe entre uma questão e outra, ela te cobra a via de administração de uma vacina específica. Qual é a dica? Faça uma tabela com todas as vacinas e a via de administração dela, porque vai ter vacinas com via de administração exclusiva e é importante você saber por que que isso acontece, pela resposta da vacina, pela imunogenicidade dessa vacina. Então, aqui a partir de 7 anos de idade, ainda falando da hepatite B, nós temos aqui, ó, sem comprovação vacinal, 0, 1 e 6 meses, e ou com esquema vacinal incompleto. O que é que você vai fazer? Completar o esquema vacinal conforme a situação encontrada. Então, nessa situação, você completa o esquema vacinal conforme a situação que você encontrou.
para gestantes em qualquer faixa etária e idade gestacional. Observe isso aqui, ó. Em qualquer faixa etária e idade gestacional. Nós estamos falando de quem? Gestantes. Já que eu vou explicar por quê. Administrar 3 doses da vacina hepatite B, considerando, lógico, que o esquema de vacinação é anterior e os intervalos preconizados entre as doses. Caso não seja possível completar o esquema durante a gestação, deverá concluir após o parto. Bem que tem prova. Se você não conseguir completar esse esquema durante a gestação, no parto você vai lá e completa e ponto final. Você completa. Observação. Alguns obstetras, eles ainda falam o quê? Que essa hepatite B, ela pode ser feita somente a partir do 3º trimestre de gestação. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos seguir a recomendação aqui do nosso Ministério da Saúde. Nós vamos seguir o que diz aqui os nossos protocolos, o que diz a imunização. Nós não vamos ficar de olho na prática, porque na prática nós vamos errar. Tá certo? Então, muito cuidado com essa informação da hepatite B, porque isso aí traz muita dúvida em prova. Aqui é copiado e colado dos manuais. Então, segue o que está no manual e pronto para a sua prova. Então, ó, o que ela diz? Só reforçando, para gestantes em qualquer faixa etária e idade gestacional, administrar 3 doses da vacina hepatite B, considerando o esquema, o histórico da vacinação anterior e os intervalos preconizados entre as doses. Observações importantes. Aonde tem observação importante, tem o quê? Prova. Após o nascimento, RN de mulheres com hepatite B, ó, HBsAg reagente. Isso aqui é o quê? Antígeno. Ser antígeno é o malvado, então ela tá com a doença. O que essa criança tem que ter quando ela nasce de uma mãe doente? Ela tem que receber a imunoglobulina humana anti-hepatite B, olha aqui a nossa sigla, ó, a imunoglobulina humana, e a vacina para o vírus da hepatite B. A nossa imunoglobulina, lembrando, ela vai ser de que imunidade? Passiva. Passiva, e depois ela vai seguir aqui com a vacina. Então, o que você tem que fazer conjunto? Faz o quê? Imunoglobulina e a vacina. O que as provas fazem? Ou coloca uma ou coloca outra. Mas a informação aqui está bem clara para vocês. A avaliação da soroconversão deve ser realizada mediante o anti-HBs, entre 30 a 60 dias após a última dose da vacina para a hepatite B. Então, essa produção de anticorpos, essa resposta. A dose da vacina ao nascimento deve ser dada preferencialmente ao nome, está em negrito, na sala de parto ou nas primeiras 12 horas, se não for possível, em até 24 horas após o parto, podendo a imunoglobulina ser administrada no máximo até 7 dias de vida. Opa, aqui tem questão de prova. Quando que eu faço a vacina? Quando que eu faço a imunoglobulina? Onde tem número, tem o quê? Tem questão. Então, cuidado, porque aqui eu vejo uma questão de prova. Falando sobre essa imunoglobulina humana anti-hepatite B. Ela é obtida do plasma de doadores selecionados, submetidos recentemente à imunização ativa contra a hepatite B, com altos títulos de anticorpos específicos. A imunoglobulina humana anti-hepatite B deve ser administrada na dose de 0,5 ml para recém-nascidos, cuidado, isso aqui pode ser questão de prova, ou 0,06 ml/quilo de peso corporal, máximo de 5 ml para demais idades. Olha isso aqui, ó. A dose da imunoglobulina humana anti-hepatite B é usualmente única. Aqui eu já vi muita questão de prova.
A imunoglobulina anti-hepatite B, ela deve ser administrada por via intramuscular. Memoriza isso. Inclusive na região glútea. Quando administrada simultaneamente com a hepatite B, a aplicação deve ser feita em grupo muscular diferente. Então, vacina imunoglobulina, você vai fazer o quê? Você vai fazer em músculo diferente. A imunoglobulina deve ser conservada entre mais 2 e mais 8 graus Celsius. Isso aqui, eles podem te perguntar, te levando a pensar que a temperatura aqui da imunoglobulina vai ser diferente da vacina. E não vai. Então, fica de olho aqui, ó. E não podem ser congeladas. Não pode ser congelada. Não precisam ser desprezados depois de abertos, podendo ser utilizadas até o consumo de todo o conteúdo do frasco, desde que respeitadas as condições de higiene e conservação. Hepatite B, situações individuais e específicas. Se é específica, já te chama a atenção. Podem exigir a adoção de esquema e dosagem diferenciados. Quem que pode exigir isso aqui? Fica de olho. Grupos de risco. Que grupos de risco são esses? Então, aqui, ó, esses grupos de risco, ele pode te exigir uma adoção de esquema diferenciado. Renais crônicos, politransfundidos, hemofílicos, entre outros. Ocorre uma menor produção de anticorpos. O que acontece aqui com esses grupos específicos? Essa produção de anticorpos, ela é menor. Se ela é menor, eu tenho que aumentar a dose. É isso que eu tenho que fazer nesses grupos específicos. E essa é a grande observação desses grupos. Isso aqui foi até questão da IBFC. Então, fica de olho nessa parte. Renais crônicos, politransfundidos, hemofílicos, entre outros. Ocorre uma menor produção de anticorpos. Anticorpos é o quê? A defesa, né? Condição que faz necessitar do quê? Do dobro do volume da vacina da hepatite B. De quem? Da vacina da hepatite B. Exemplo nesse grupo. Se eu faço 1 ml, nesse grupo eu vou fazer 2 ml. É uma observação. Imediatamente após a administração da hepatite B recombinante monovalente em hemofílicos, faça uma compressão no local por 5 minutos com algodão seco. Por quê? Há o risco aqui de sangramento. Então, cuidado. Os hemofílicos têm essa grande observação aqui, ó. Fazer compressão no local onde tem número, tem questão. Então, transforma esse nome 5 em número. 5 minutos com algodão molhado? Não, com algodão seco. Isso aqui são detalhes de prova. Observações importantes sobre a hepatite B. Como aplicar? Sobre a vacina, né? Menor que 2 anos no músculo vastolateral da coxa. Então, menor que 2 anos. Imagina a criancinha aí, menor de 2 anos. Maior de 2 anos, você pode fazer aonde? No deltoide. Não deve ser administrada na região glútea ou por via subcutânea, pois a adoção desses procedimentos se associam com menor imunogenicidade. Foi o que eu falei para vocês anteriormente. Observações importantes ainda sobre essa vacina. Então, que sobre a hepatite B, nós estamos falando da vacina. Mais 2 e mais 8, aqui a temperatura. Como conservar? O ideal, mais 5. Não pode ser congelada. A hepatite B protege contra infecções, a vacina da hepatite B, ela protege contra infecções pelo vírus da hepatite D. Como assim? Sim, protege. Uma vez que esse vírus só existe em pessoas infectadas pelo vírus da hepatite B. Observação, a pessoa só vai ter hepatite D se ela tiver bem aqui, ó, a hepatite B. Se eu protejo ela contra a hepatite B, automaticamente eu protejo ela contra a hepatite D. Observação importante. Toda vacina nós temos que falar em efeitos adversos e a hepatite B ela não é diferente. O que pode acontecer no local? Dor e induração. Via sistêmica, pode ter reações sistêmicas, tais como febre, apesar de ser incomum.
E alérgicas, a anafilaxia é rara, mas nós temos que citar essas situações, porque a prova pode te dizer assim, é comum ter anafilaxia com a vacina hepatite B, e não é, é raro. A imunoglobulina pode ter essas reações? Pode. Local, eritema, induração e dor de intensidade leve são comuns. Via sistêmica, pode ter febre, sintomas gastrointestinais, mal-estar, cefaleia e exantema ocasionalmente. Não é frequentemente, ocasionalmente. Alérgicos, pode ter anafilaxia, porém, ela é rara. Gravidez é hepatite B. Então, vamos reforçar aqui essa gestante com a hepatite B. O que que você vai orientar para essa gestante? Começa orientando repouso, hidratação e dieta pobre em gordura. Então, vamos ajudar o fígado dessa mulher, que ajuda na recuperação do fígado e para prevenir a contaminação do bebê, o médico pode sugerir as vacinas e as imunoglobulinas. No caso de hepatite B crônica na gravidez, mesmo que a grávida não apresente nenhum sintoma, o médico poderá receitar o uso de algumas doses de lamivudina para diminuir o risco de contaminação do bebê. Agora nós vamos evoluir. Nós vamos falar de penta, DTP e DTPA. Vamos começar aqui. Pentavalente. Vamos falar da nossa vacina da difteria, tétano, pertussis, hepatite B recombinante e a Haemophilus influenzae B. Qual é a composição dessa vacina? A composição dela, como eu falei, que são questões, nós temos várias questões de prova a respeito dessa composição, fica de olho. Toxoides purificados de DT, suspensão inativada de Bordetella pertussis, antígeno de superfície da hepatite B e oligosacarídeos, conjugados de Haemophilus influenzae B e adjuvantes, conservantes e timerossal. Essa é a nossa composição. Vamos pensar no esquema aqui da pentavalente. Vamos lá. Nós temos aqui a dose de 2, 4 e 6. Dica, números pares. Então, nós temos aqui esses números pares, 2, 4 e 6. A criança vai lá fazer o quê? Apentar. Qual é o volume? 0,5 ml. Qual é a via intramuscular? Ele não te deu outra opção. E a indicação? Menores de 6 anos, 11 meses e 29 dias. A contraindicação? Maior de 7 anos de idade. Então, cuidado na contraindicação. Destaque: o frasco multidose da vacina, uma vez aberto, pode ser usado por um prazo estabelecido pelo laboratório produtor, conforme a bula do produto, ou as normas aí do Programa Nacional de Imunização. Diferente, por exemplo, da hepatite da BCG, que é 6 horas a duração. Ah, não, aqui a recomendação é diferente. Detalhe, voltando no esquema, você já sabe que nós estamos falando de uma penta, 2, 4 e 6. O reforço vai ser feito com o quê? Com DTP. E o reforço vai ser aos 15 meses e 4 anos. Uma observação para vocês. Essas vacinas é importante que vocês criem tabelas. Criando as tabelas com as informações da vacina, fica mais fácil você memorizar as observações, por exemplo, as indicações, as contraindicações, a via de administração, a dose, quantas doses são, quando que é feito o reforço. Então, crie tabelas que fica mais fácil estudar essas vacinas. Lembrando que o nosso calendário vacinal, ele sempre passa por atualizações. Então, pode ser que hoje eu gravando essa aula, daqui a alguns meses eu preciso regravar ela. Então, fica de olho se o módulo está atualizado ou não, porque vacina muda muito e nós que somos da saúde, nós temos consciência disso. Então, volta aí no material. Penta e suas contraindicações, é importante, ó. Episódio hipertônico hiporresponsível nas primeiras 48 horas após a administração da vacina. Aonde tem número, tem questão. Encefalopatia aguda grave, olha o nome aqui, ó, grave, depois de quantos dias? 7 dias após a administração de uma dose anterior da vacina.
História de choque anafilático, após a administração da dose anterior da vacina. E usuários a partir de 7 anos de idade. Então, destaca essas observações no seu material. Esquema, ainda observações sobre a nossa penta. Você vai administrar 3 doses, como nós falamos. Em quanto tempo? 2, 4 e 6 meses. É o nosso esquema aqui, 2, 4 e 6 meses. Com intervalo de 60 dias entre as doses, mínimo de 30 dias. A terceira dose não deverá ser administrada antes de 6 meses de idade. Volume da dose e via de administração 0,5. Qual a via? Intramuscular. Entendendo agora a DTP, você vai lembrar que essa DTP você vai fazer no quê? No reforço. Então, nós saímos agora para o reforço da penta, fica de olho. Qual a composição da DTP? Então, toxoide de difteria e tétano, suspensão inativada da Bordetella pertussis, adjuvante, conservante, timerossal. Qual a indicação? Aqui, menor de 7 anos. Ela é um reforço da penta. E esse reforço é feito quando? 15 meses e 4 anos. Coloca na tua tabela. Reforço da penta, DTP, 15 meses e 4 anos. Contraindicações. Olha só, convulsões até 72 horas da aplicação dessa vacina, colapso circulatório com estado de choque ou episódio hipotônico hiporresponsivo até 48 horas, encefalopatia até 7 dias e aqui maiores de 7 anos de idade. Via de administração tá bem destacada aqui para você, intramuscular. Observação, menor de 2 anos, você vai fazer aonde? No vasto lateral da coxa. E maior de 2 anos, você pode fazer no deltoide. Conservação, que nós já sabemos, mais 2 com mais 8 graus Celsius, qual é o ideal? Mais 5. DTP e suas particularidades. Crianças a partir de 15 meses de idade, a menor de 7 anos, 6 meses, 11 meses e 29 dias, deve receber o quê? 2 reforços. Administrar o primeiro reforço com intervalo mínimo de 6 meses após a última dose do esquema primário, 3 doses da penta. Por quê? Você fez 3 doses da penta, não fez? Você fez aqui em 2, em 4, em 6 meses. Quando ele fala última dose do esquema primário, ele está falando do esquema da penta. Crianças a partir de 15 meses e menor de 7 anos de idade sem dose de reforço, o que é que você vai fazer? Administrar um reforço e agendar o segundo reforço. Atentar para um intervalo de 6 meses entre os reforços. Preste atenção aqui, entre o primeiro reforço e o segundo reforço, eu tenho que ter 6 meses entre esse tempo. Atenção! Crianças com 6 anos sem nenhuma dose de reforço, o que é que você vai fazer? Administrar um reforço. Ele tem 6 anos sem nenhuma dose. Na impossibilidade de manter o intervalo de 6 meses entre as doses de reforço, agendar DT para 10 anos após esse primeiro reforço. Você não tem tempo de agendar com 6 meses, então você faz isso, Agenda DT, difteria e tétano, para 10 anos após esse primeiro reforço. Nesse caso, essas crianças ficam liberadas do segundo reforço da DTP. Por que essas particularidades, gente? Na verdade, essas particularidades, porque quando você chega lá na sala de vacina, não é exatamente o que está no manual, porque vai chegar aquela criança com esquema incompleto com idades variadas. Então, ele vai te orientar aqui como conduzir cada situação dessa. Por isso que é importante você criar até um estudo de caso no teu material. Criança da idade X chega sem o segundo reforço, o que fazer? Porque assim você memoriza. A vacina DTP é contraindicada para crianças a partir de 7 anos de idade. Observação.
Na indisponibilidade da vacina DTP, esse reforço você vai administrar com penta. Lá na tua unidade não tem DTP. O que você vai fazer no reforço? Não tem, corre para penta. A verdade é essa. Entendendo agora a DTPA, ela foi introduzida no nosso calendário em novembro de 2014. Proteção da criança contra coqueluche acelular. Ela é feita uma dose a cada gestação. Cuidado, a cada gestação. Engravidou uma, engravidou duas, engravidou três, engravidou quatro, a cada gestação. A partir da 20ª semana de gestação. Para aquelas que perderam a oportunidade de serem vacinadas durante a gestação, administrar uma dose de DTPA no puerpério, o mais precocemente possível. Dose única vai ser 0,5 ml intramuscular e você completa o esquema com DT. Mudança em 2017. Onde tem mudança, tem o quê? Prova. Administrar a partir da 20ª e 36 semanas de gravidez, até 20 dias antes do parto. Uma dose a cada gestação, pois tem curta duração. O que significa isso? Independente da quantidade de vezes que essa mulher engravidar, ela vai fazer a DTPA, por causa da imunogenicidade da vacina. Então, ela tem curta duração. A cada gestação, ela vai fazer uma dose dessa DTPA. Isso aqui é obrigatório, isso aqui ficou muito claro no ano de 2017. Agora, administrar, qual é o número que você vai lembrar dessa gestante aqui a partir de 2017? 20 a 36 semanas de gravidez até 20 dias antes do parto. O ideal é que ela seja feita aqui, até 20 dias antes do parto. Também tem outro grupo, não é só gestante. Fica atento aqui, nós, profissionais da saúde. Indicada para profissionais da saúde em 2019, a cada 10 anos. Então, nós vamos entrar nesse grupo também aqui, da DTPA. Notas importantes, DTP e penta. Quando a vacina for contraindicada, a DTP for contraindicada, devido à ocorrência de convulsões ou colapso circulatório, o que é que você vai fazer? DTPA. Em casos de encefalopatia, o que é que você vai fazer? Você vai fazer a DT. Então, o que são todas as particularidades sobre essas vacinas? Aqui nós estamos finalizando mais um bloco de imunização com todas essas observações, lembrando que o nosso calendário vacinal, ele sempre é atualizado e ele tem muitas particularidades. O que é o ideal? Esse é ter o primeiro contato com essas vacinas. Posteriormente, nós vamos voltar com questões para que você memorize ainda mais o que o calendário está falando aqui para você. Então, observe as particularidades, treine as particularidades. Você pode baixar o manual, você pode baixar a nota técnica, porque isso vai sempre adicionar aí mais conteúdo para você e facilitar a sua memorização. Realmente, imunização é aquele assunto que nós temos muitos números, que nós temos muitas particularidades, que nós temos muitas vacinas. Só que o treino aqui, ele é muito importante para a nossa prova. Então, vamos fazer um intervalozinho básico e eu volto com vocês no próximo bloco falando ainda mais sobre essas vacinas. Então, o intervalo básico e eu volto já.